Olá, bem-vindos a essa videoaula que abordará o uso de tecnologias da informação e comunicação na educação durante a pandemia de Covid-19 e sua influência sobre os territórios, a sociedade e a cultura. Como todos sabemos, a pandemia mudou completamente a forma como vivemos, trabalhamos e, é claro, como aprendemos. Desde o início da pandemia, as escolas tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino remoto e ao uso de tecnologias de informação e comunicação para garantir que os alunos continuassem a receber educação de qualidade. Ao longo dessa aula, vamos analisar as transformações nos territórios, as transformações sociais e culturais geradas pelo uso das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, na educação durante a pandemia de Covid-19. Vamos explorar como o ensino remoto transformou e criou novos espaços, novas relações, novas formas de se relacionar e transformou a educação e a cultura. No final dessa aula, esperamos que vocês tenham compreensão mais clara das mudanças sociais e culturais geradas pelo uso das TICs na educação durante a pandemia e das perspectivas futuras para o uso dessas tecnologias na educação. Vamos começar. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre território digital. Então, o território digital é um termo que se refere, né, ao espaço virtual e aos recursos, né, digitais que estão disponíveis na internet. Então, né, este conceito envolve todas as informações, serviços, plataformas, redes sociais, comunidades online, né, que estão acessíveis a todos os usuários na rede. Dessa forma, o território digital ele se estabelece por ser uma extensão do mundo real, né? Aonde então as pessoas podem se conectar, né, interagir, compartilhar informações, aprender, realizar transações comerciais e por aí vai, né? Então ele é composto, né, o território digital, por diversos tipos de ambientes, né, esses ambientes virtuais. Há exemplos, os sites, os aplicativos, as redes sociais, jogos, né, entre outros. O território digital, então, ele tem se expandido rapidamente, né, e de forma bastante ampla, por assim dizer, nesses últimos anos, né? Aonde a internet a gente observa que ela tem se tornado cada vez mais, né, fundamental e importante para todas as nossas atividades diárias, né, de todas as pessoas, ou pelo menos na grande maioria das pessoas. E as tecnologias digitais nessa seara aí, nesse entendimento, elas transformaram a forma como as pessoas se comunicam, né? Se relacionam, aprendem, tornando então a formação, né, e a informação mais acessível, mais integrada e mais ágil a todos, né? Então, como qualquer território, por assim dizer, né, ele também possui desafios, possui riscos, né, e isso não é diferente no território digital. Então, temos as questões com a segurança, com a privacidade, desinformação e por aí vai. Então, é importante, né, que todos os usuários estejam sempre cientes desses riscos e saibam como se proteger dessas eventualidades online. Além disso, né, é fundamental, é essencial, então, que os governos, né, as empresas atuem de forma bastante responsável e ética na construção e na gestão do território digital. Então, garantindo que ele seja um espaço seguro, né, inclusivo para todos. Bom, o território digital, ele assim tem
se transformado, né, e tem transformado profundamente o ensino, né, e a aprendizagem. Haja visto que estamos aqui num curso de pós-graduação com alunos, né, de diversos locais, né, separados assim por uma grande diferença, né, de distância. Então, ele vem proporcionando novas oportunidades, né, desafios também, tanto para nós alunos como para os professores. Então, algumas das principais mudanças nessa perspectiva incluem, né, a gente pode citar aí o acesso à informação e recursos educacionais, ou seja, o território então oferece aos alunos e aos professores, né, um acesso amplo, variado de informações e de recursos educacionais, né, como artigos, vídeos, tutoriais, softwares e assim vai, jogos educativos, né? Isso então faz com que os alunos possam aprender de forma mais personalizada e também mais eficaz, né? Uma outra mudança significativa, né, relacionando o território digital com o sistema de ensino e aprendizagem é a questão da comunicação e da colaboração, né? Então, o território digital permite que os alunos e professores se comuniquem, né, e colaborem de forma mais eficaz, mesmo que estejam em locais distantes. Então, isso é especialmente importante na questão da aprendizagem online, como eu já disse no nosso curso de pós-graduação, né? Onde a comunicação, onde a colaboração são fundamentais. Também uma outra questão é a questão da aprendizagem móvel. O território digital, então, permite que os alunos aprendam em qualquer lugar, né, a qualquer momento, usando seus dispositivos como computadores, celulares, tablets, né? Então, tornando esta aprendizagem mais flexível, né, mais personalizada. Outro ponto também interessante são as novas formas de avaliação. Então, o território digital ele oferece novas formas de avaliar o aprendizado dos alunos, como testes online, jogos educativos, né, e entre outras tantas plataformas então baseadas na tecnologia. Isso também pode e deve, né, se espera que torne a avaliação mais objetiva, mais eficaz, né, mais prazerosa também. E por fim, um quinto ponto importante é a aprendizagem adaptativa, aonde então o território permite a criação de sistemas de aprendizagem adaptativa, né, que se ajudam ao nível de conhecimento e de habilidades de cada aluno, né? Ou seja, vem no sentido assim de permitir que os alunos possam aprender no seu próprio ritmo, né, dentro das suas condições e que recebam assim um retorno, um feedback instantâneo e personalizado. Nesse sentido, a gente pode então entender que o território digital ele tem transformado muito, né, a forma de como ensinamos, de como aprendemos, oferecendo então novas oportunidades para a personalização, a flexibilização, né, ou flexibilidade, né, e a colaboração na educação. No entanto, é importante salientar, né, que os alunos e professores eles devem estar, digamos assim, cientes dos riscos e dos desafios, né, desse espaço, ou seja, do território digital, uh, como já dito, né, considerando a segurança dos dados, né, também o acesso desigual à tecnologia e a necessidade de desenvolver então habilidades digitais críticas, né, e efetivas para conseguir navegar nesse ambiente que torna-se, por vezes, para alguns usuários, bastante desafiador, né?
Bom, o uso das tecnologias na educação tem se tornado então cada vez mais comum, né, e fundamental nos dias atuais. Então a tecnologia ela pode ser utilizada, né, para melhorar qualquer processo de ensino e de aprendizado. E vem no sentido assim de deixar, né, esse processo um pouco mais dinâmico, né, interativo e acessível a todos. Então, é importante a gente comentar um pouquinho sobre as principais tecnologias, né, utilizadas na educação. Bom, a gente pode começar considerando as plataformas de aprendizagem digital. Então, essas plataformas de aprendizagem online, né, elas são sistemas digitais que permitem que os alunos, né, tenham acesso a conteúdos educacionais a qualquer momento e a qualquer lugar. Né? Então, essas plataformas geralmente incluem recursos, né, para o compartilhamento de informações, interação entre professores e alunos, avaliação no progresso do aluno, entre outros recursos. Então, uma das algumas, né, das principais plataformas de aprendizagem, a gente vai citar aqui. A primeira, né, muitos já conhecem, é a questão do Moodle, né? Ela é uma plataforma de aprendizagem, né, de código aberto que permite então a criação de cursos online, né, e possui diversos recursos como fóruns, chats, questionários e assim vai, né? Outra plataforma também de aprendizagem online bastante eh, comum e utilizada, né, é o Blackboard, que vem a ser uma plataforma de aprendizagem online, então usada por diversas universidades e instituições de ensino superior, né? E ela também, assim como o Moodle, ela é muito parecida, inclui recursos como discussões, né, atividades colaborativas, né, avaliações e também outras ferramentas, né, que facilita a comunicação. Um outro recurso é o Canvas, que é uma plataforma então online que permite a criação de cursos interativos, né, de forma especial com recursos com videoconferência, avaliações online, né, discussões individuais em grupo, né? Também tem o Edmodo, que é uma plataforma de aprendizagem que oferece um ambiente mais colaborativo, né, entre professores e alunos. Então, ele inclui, né, recursos de compartilhamento de arquivo, gerenciamento de tarefas. Também uma outra plataforma muito utilizada, né, é a questão do Google Classroom, que é uma plataforma desenvolvida pela Google, né, que permite a criação de salas de aulas virtuais, né, onde alunos e professores possuem acesso, né, incluindo aí diversos recursos como compartilhamento de arquivos, avaliação, comunicação. Então essas 5 plataformas, né, de aprendizagens, né, elas se estabelecem como as mais utilizadas, né, e elas vêm então de encontro a oferecer, né, muitos benefícios, tanto para aluno como para professores, né, considerando a flexibilidade de horários, né, o acesso fácil, né, a questão da aprendizagem personalizada. Né? No entanto, é fundamental a gente perceber, né, lembrar que a eficácia de cada plataforma ela depende do objetivo, né, da aula, do objetivo do curso, né, e da forma, então, com que são utilizadas, né? E, obviamente, bem como da qualidade dos conteúdos, né, que serão disponíveis. Também é importante, né, a gente comentar um pouquinho sobre a questão dos aplicativos educacionais, né?
Então, os aplicativos, né, educacionais são softwares projetados, né, para auxiliar no aprendizagem, né, no sistema de aprendizado de uma disciplina, de uma matéria, de uma habilidade, né? Eles podem ser utilizados em dispositivos móveis, como tablets, smartphones, né? E oferece uma maneira muito fácil, né, e prática de acessar conteúdos educacionais. Como já disse, né, a qualquer momento e em qualquer lugar. Então a gente traz aqui cinco exemplos assim dos principais aplicativos educacionais. Então, um primeiro que a gente pode citar, né, é o Duolingo, que é um aplicativo para aprender idiomas, né, que oferece cursos em várias línguas, né, variadas línguas diferentes. Então, ele apresenta algumas lições curtas, divertidas, né, com atividades interativas, né, e traz também essa questão dos desafios para praticar a leitura, né, a escrita, a fala, a audição. Um segundo aplicativo que a gente pode comentar é o Khan, né, o Khan Academy, que é então um aplicativo com aulas e exercícios interativos, né, sobre uma variedade de tópicos. E esses tópicos incluem matemática, ciência, história, né, e muitas outras áreas. Ele permite então que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, né, e oferece uma maneira assim muito fácil, né, de reforçar conteúdos e conceitos importantes em determinadas áreas, né? Um terceiro, né, aplicativo que a gente pode comentar é o Quizlet, que é um aplicativo, né, que permite estudar então vários assuntos. Ele possui, então, jogos educativos, né, que vêm auxiliar os alunos a memorizar, né, e revisar, né, memorizar, revisar e reforçar conteúdos e conceitos bastante importantes, né? Em quarto, a gente poderia comentar sobre o Lumosity, né, que é um aplicativo que oferece jogos e atividades para melhorar, então, no caso, a questão do raciocínio lógico, né? Então, a memória, as habilidades cognitivas, né, dos alunos. Então, ele é ideal para os estudantes que desejam desenvolver suas habilidades mentais, né? E enquanto isso acabam também se divertindo ali com, né, o layout e as ferramentas que o aplicativo, né, disponibiliza. Por fim, tem o Photomat, que é um aplicativo que permite que os alunos digitalizem problemas de matemática, né, e recebem então soluções passo a passo desses problemas matemáticos, né? Então ele é ideal para essa questão da matemática, né? Então ele vem no sentido de auxiliar os alunos, né, para que eles consigam resolver, né? Seria uma ajudinha extra, por assim dizer, né, esses problemas matemáticos mais complexos. Então, esses aplicativos educacionais, esses 5 aplicativos educacionais que a gente menciona como exemplo, eles podem e devem ser usados, né, como ferramentas complementares, né, às aulas tradicionais ou, né, no território digital, oferecendo aí aos alunos e também aos professores uma maneira, né, uma possibilidade fácil, prática, né, para revisar e praticar os conceitos, então, né, que aprendidos e ou que querem ser reforçados nas aulas, né? Além disso, esses aplicativos eles podem então ajudar a tornar o processo de ensino e de aprendizagem mais divertido, mais interessante para alunos e professores, né, incentivando prioritariamente que os alunos então se engajem, né, se motivem a aprender. Outra questão também bem interessante que a gente pode comentar são os softwares, né? Os softwares de simulação e de jogos educacionais. A gente também traz aqui 5 exemplos, né? E esses softwares, então, são
programas, por assim dizer, que permitem aos alunos aprender conceitos e habilidades por meio de experiências interativas e práticas. Então, eles podem ser utilizados em variados contextos, disciplinas, desde as ciências humanas até as exatas, né, incluindo história e também línguas. E alguns dos exemplos, né, mais significativos de simulação e de jogos educacionais incluem. A gente pode citar 5, então. Minecraft, que é um jogo que permite que os alunos possam construir e explorar mundos virtuais, né? Então, a fim de que promova habilidades como a resolução de problemas, né, o pensamento crítico, né, estimule a criatividade. O SimCity também é um segundo jogo que a gente pode citar. Ele vem no sentido de simular uma cidade, né, que auxilia os alunos a entender conceitos de economia, de governo, de planejamento urbano, né? Depois tem o PET Interactive, que é uma coleção, né? São várias simulações interativas que permitem aos alunos explorar conceitos científicos, né? Como de física, química, biologia, né? Ligado mais às ciências, né? E às exatas. O Scratch seria o quarto exemplo que a gente pode comentar, né, que vem a ser um software então de programação que permite aos alunos criar jogos, né, e animações interativas, né, auxiliando-os nesse desenvolvimento de habilidades de pensamento lógico, né, e também na questão da resolução de problemas. E por fim, né, tem o Rosetta Stone. O Rosetta Stone, então, ele é um software, né, de idiomas que usa uma abordagem, por dizer assim, mais imersiva e vem no sentido de ensinar habilidades de conversação, de escrita e de leitura em diversas línguas, né? Então, esses 5 exemplos de softwares de simulação, né, e jogos educacionais podem oferecer aos alunos uma maneira interativa, né, envolvente, de fazer com que o aluno aprenda conceito, habilidades e permitindo, obviamente, né, que eles então experimentem e pratiquem em um ambiente seguro e controlado, né? Além disso, eles podem ser personalizados conforme a necessidade de cada aluno, né, para atender demandas específicas, né, e essa personalização, então, vem no sentido para auxiliar, né, ajudar a aumentar a eficácia desta aprendizagem. Bom, as tecnologias na educação, né, oferecem diversos benefícios, né, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, é importante a gente frisar alguns benefícios para o aluno, né, e alguns benefícios para o professor. Então, vamos listar aqui 4 benefícios para os alunos. O primeiro que a gente pode comentar é essa questão do acesso, né, a esses recursos educacionais, cada vez mais amplos e mais diversificados. Seria um primeiro ponto, né, onde as tecnologias permitem que os alunos possam acessar uma variedade de recursos educacionais. Então, como vídeos, simulações, jogos educacionais, né, tornando aí a aprendizagem mais envolvente, mais atrativa, né? Um segundo item importante, né, que traz um benefício para o aluno é a questão da personalização do aprendizado. Então, essas tecnologias, né, elas permitem que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, né, recebam feedback instantâneo, personalizado e que tenham acesso a recursos também personalizados que atendam às suas particularidades, às suas especificidades, né, às suas necessidades específicas de aprendizagem. Também um outro ponto importante é a questão da colaboração
e comunicação, né, que se tornam mais eficazes. Então, essas tecnologias elas permitem que os alunos colaborem e se comuniquem de forma cada vez mais eficaz, né, com os seus colegas, com os professores e com aqueles que estão envolvidos nesses diferentes ambientes de ensino e de aprendizagem. Também tem a questão, né, do aumento da motivação, né, e do engajamento dos alunos ao processo de ensino de aprendizagem. Então, essas tecnologias elas podem tornar a aprendizagem um pouco mais interessante, um pouco mais atraente para alunos, né, aumentando então e facilitando aos professores esse processo formativo, né? E vem no sentido então de aumentar, né, de alargar aí a motivação, o engajamento dos alunos e também dos professores nesse sistema de ensino. Um outro ponto importante seria a questão dos benefícios para o professor. Então, um primeiro ponto, né, seria a melhoria da eficiência e produtividade. Né? Então, as tecnologias vêm auxiliar os professores a gerenciar melhor suas tarefas, né? Vem auxiliar a questão da correção dos trabalhos, avaliação de desempenho, planejamento da aula, né? Permitindo que eles então se tornem mais eficientes e produtivos. Um outro ponto em relação aos benefícios para o professor seria então uma personalização da aprendizagem, né? Então as tecnologias permitem essa questão, né? Que os professores podem personalizar o aprendizado para atender às necessidades e os estilos, né, de aprendizado de cada aluno, né? Onde cada aluno então tem suas individualidades, né? E essa questão da personalização vem para melhorar né, a eficácia, né, potencializar a questão da aprendizagem. Também tem a questão da melhoria da comunicação e colaboração. Então, as tecnologias permitem que os professores se comuniquem e colaborem de forma mais eficaz com seus colegas, né, e prioritariamente com seus alunos, permitindo um maior intercâmbio, né? Uma maior troca de ideia entre pensamentos, informações, conhecimentos. E, por fim, a questão do acesso a recursos educacionais, né, que cada vez estão mais amplos e diversificados. Então, as tecnologias elas vêm no sentido de oferecer essa maior variedade, né, de recursos. Como já dito, vídeos, simulações, jogos, né? Sempre estratégias, por assim dizer, para enriquecer, né, engrandecer as aulas e tornar aí o sistema de ensino mais interessante para os alunos. Então, as tecnologias na educação, né, oferecem benefícios assim significativos, tanto para alunos como para professores, né, auxiliando a todos tornar então o processo de ensino e aprendizagem mais eficaz, envolvente, personalizado, interessante, né? Então, estudar utilizando as tecnologias digitais, né, vem no sentido assim de potencializar, né, tudo aquilo que já sabemos fazer e também trazer aos alunos, né, um rendimento máximo, né? Porque todas essas tecnologias ela vem no sentido de melhorar e qualificar a aprendizagem, né, dos alunos nos seus percursos, nos seus diferentes percursos formativos, né? Analisando as categorias de sociedade e cultura, podemos afirmar que o uso das TICs na educação são um fenômeno que tem transformado tanto a sociedade como a cultura de uma forma significativa. Desde o início da pandemia, o uso dessas tecnologias se tornou ainda mais importante para a continuidade do processo educativo. Nesse contexto, é fundamental entender como as categorias de sociedade e cultura se aplicam a esse fenômeno.
Primeiramente, é importante destacar que a sociedade atual está cada vez mais conectada e dependente das tecnologias de informação e comunicação. A pandemia de Covid-19 acelerou ainda mais essa tendência, fazendo com que as pessoas se adaptem ao uso de ferramentas digitais em todas as esferas de sua vida. Na educação, isso se traduziu em um aumento significativo do uso de plataformas virtuais, aplicativos e outras tecnologias para o ensino e aprendizagem. Com a utilização dessas ferramentas, a relação entre professores e alunos também sofreu mudanças significativas. Antes, a presença física era considerada imprescindível para a transmissão do conhecimento. Com as tecnologias de informação e comunicação, no entanto, essa barreira foi rompida. Professores e alunos passaram a se conectar virtualmente e a interagir de uma forma mais online, em um ambiente virtual. Essa mudança, embora desafiadora, também ofereceu novas possibilidades e novas oportunidades de interação social, de aprendizado. O processo de ensino e aprendizagem adotou uma nova forma de interação, uma nova forma de se interagir socialmente. Os estudantes não estavam mais dispostos em filas, com aulas e atividades com horários bem definidos. Por vezes, os estudantes assistiam às aulas gravadas quando fosse mais oportuno. E as aulas adotaram também um caráter assíncrono, ou seja, sem uma hora determinada, onde cada participante estava presente no momento que fosse mais adequado para ele. Podemos perceber uma nova forma de se organizar e de socializar durante esse fenômeno. A relação professor-aluno durante o ensino remoto, na pandemia, foi um dos desafios mais significativos enfrentados pelos educadores e também pelos estudantes durante esse período. Com a mudança para ensino à distância, a interação presencial entre esses professores foi substituída por interações virtuais, o que pode ter afetado a qualidade da relação entre eles. Bom, algumas das principais questões relacionadas à relação professor-aluno durante o ensino remoto na pandemia incluem a comunicação, porque durante o ensino remoto ela pode ter sido prejudicada pela falta de contato presencial. Os professores precisaram adaptar a sua comunicação para as plataformas digitais. Tiveram que mudar o modo como se expressavam, o modo como escreviam, o modo como se colocavam diante de algum conteúdo ou de algum aviso, por exemplo, que eles precisavam dar para os seus estudantes. A linguagem precisava ser bem mais direta e bem mais clara e objetiva, porque o aluno estaria naquele momento lendo o recado e ele não teria, por muitas vezes, o professor próximo ou alguém ao lado para explicar ou tirar qualquer dúvida que ele teria. Outro ponto também que podemos colocar é o acesso a recursos. A falta de acesso como a recursos como dispositivos, ou uma conexão de internet, pode ter dificultado a participação de alunos nas aulas e a comunicação com os professores. Por vezes o aluno tinha um acesso à internet, mas era um acesso possibilitado apenas pelo celular do pai quando ele chegava em casa. Outro ponto que podemos levantar aqui é o suporte emocional. Durante a pandemia, muitos alunos enfrentaram desafios emocionais e psicológicos, como a ansiedade, o estresse, a depressão. Os professores tiveram que aprender a oferecer um suporte emocional a essas questões, mesmo que isso não seja de responsabilidade do professor, mas muitas vezes a gente precisa considerar sim esses aspectos, e a gente passou a ter que considerar esses aspectos de forma virtual. E, por último, a motivação. A falta de contato pessoal pode ter prejudicado a motivação dos alunos e sua vontade de participar das aulas. Foi muito comum as forças-tarefas dentro das escolas de resgate dos alunos, das chamadas busca ativa, onde a coordenação, os professores buscavam contato com os estudantes para entender o porquê que eles não estavam participando das atividades. Para melhorar a relação entre professor e aluno durante o ensino remoto na pandemia, os professores precisaram e puderam adotar novas estratégias nessa comunicação,
para fomentar o ensino. Algumas das estratégias que a gente pode citar é aprender a se comunicar de uma forma mais clara e mais objetiva. Os professores precisam ser claros e específicos sobre as expectativas para cada atividade, os objetivos de cada conteúdo, de cada aula que está sendo colocada, de cada trabalho que está sendo colocado para eles fazerem. Eles também precisam fornecer informações claras sobre como os alunos podem entrar em contato com eles para obter um suporte, uma orientação para a resolução daquelas atividades. Então, o professor precisa estabelecer canais claros, canais funcionais para que essa comunicação seja mais aberta, seja mais livre e objetiva. Outro ponto também, outra estratégia que a gente pode colocar aqui é o uso de recursos digitais, como jogos, quizzes, vídeos, podcasts, que já que estamos em plataformas digitais, por que não abandonar um pouco a lógica dos textos e questionários e usar também esses recursos, essas ferramentas? O uso desse tipo de recurso permite que os alunos desenvolvam as atividades com maior interesse e objetividade. Além disso, essas ferramentas permitem ao professor também fornecer um feedback e avaliar o, o trabalho, o desenvolvimento da aprendizagem daquele estudante. Em resumo, a relação professor-aluno durante o ensino remoto na pandemia foi um desafio significativo, mas os professores puderam adotar novas estratégias para melhorar a comunicação e interação com esses estudantes. Podemos afirmar que o uso das TICs na educação tem impacto significativo também na cultura. Novos valores foram agregados a esse processo e valores antigos perderam um pouco do seu espaço durante esse período. Como a escola é um ambiente vivo, em que cada minuto tem significado para o processo educacional, momentos como o intervalo, o horário do lanche, as atividades físicas e coletivas, como trabalhos em grupo, leituras na biblioteca, perderam um pouco do seu significado. Vemos, então, uma mudança cultural em relação aos momentos coletivos, onde os estudantes passaram a se relacionar para além dos momentos da aula síncrona. Grupos de WhatsApp ou de outras redes sociais passaram a ser novas formas de relacionamento extra-classe entre os estudantes e entre eles os professores. Fomentando mais ainda o acesso às redes sociais pelas crianças e adolescentes, o momento de ensino remoto trouxe mais essa função a essas redes, a de ser espaço comum escolar, que antes era presencial, físico, nas instalações da escola, mas que não era contemplado pelas plataformas usadas pelos sistemas educacionais, como o Google Class. Nenhuma plataforma substitui o recreio, mas os estudantes, em um movimento natural, buscaram suprir esse momento através das redes sociais. Então, com o fechamento das escolas e a necessidade de manter o distanciamento social, as redes sociais se tornaram uma das principais formas de comunicação e interação entre os adolescentes. Por um lado, o uso de redes sociais pode ser benéfico para os adolescentes durante a pandemia, proporcionando um senso de conexão e pertencimento a um grupo. Essas redes podem ajudar os estudantes, os adolescentes a manterem contato com amigos, familiares, compartilhar informações, ideias, experiências. Além disso, as redes sociais também puderam ser usadas como uma ferramenta para aprendizado e para acesso à informação, onde os estudantes poderiam estabelecer conexões para se ajudarem com as atividades, formarem grupos para realizarem trabalhos e assim por diante. Porém, outra responsabilidade que tivemos que ter como escola e como família, muitas vezes, é estar atento ao uso dessas redes pelos estudantes. O isolamento social e a falta de interação presencial com outras pessoas podem levar ao aumento da ansiedade, da depressão, e o uso de redes sociais pode sim agravar esse problema. Além disso, as redes podem ser uma fonte de estresse ou sobrecarga para os estudantes, para os adolescentes, já que eles podem se sentir pressionados a manter uma presença constante nessas redes, seguindo uma lógica de que precisamos estar 100% do tempo conectados, quando isso não deveria ser uma verdade. Trazendo mais um ponto essa discussão,
a gente precisa relembrar que a tecnologia tem o poder de democratizar o acesso ao conhecimento e à cultura, ao mesmo tempo em que possibilita o surgimento de novas formas de aprendizado e de interação social. Por outro lado, a tecnologia também pode gerar exclusão e desigualdade, já que nem todos têm acesso igualitário a essas ferramentas. Houve também, durante o período da pandemia, a exclusão de estudantes sem acesso à internet. Participaram do processo através de apostilas autodiretivas, onde se tinha um texto e questões sobre aquele texto em que o estudante, por conta própria, precisava ler o texto, compreender o texto e responder às atividades, excluindo esse público de qualquer interação social através da escola. Ficou fechado na sua casa com seus familiares que já estavam fechados por conta de toda a questão do isolamento social. A pouca interação vinha através das correções das atividades, por exemplo, quando o professor corrigia aquela apostila que o aluno tinha respondido e devolvido à escola, e o aluno poderia buscar depois essa apostila corrigida. Essa era uma interação mínima que ele poderia ter com alguém dentro desse processo. Após o fim desse período de ensino remoto, podemos perceber os impactos sociais e as mudanças culturais resultantes. Por ter sido uma medida que precisou ser adotada de forma abrupta, sem considerar qualquer tempo necessário para adaptações, formações de professores, expansão do acesso, o uso das TICs acabou trazendo impactos à educação. Podemos perceber especialmente nas dificuldades de desenvolvimento de leitura e escrita por estudantes em alfabetização, e também na resistência às atividades que exigem maior concentração e tempo de realização, porque os estudantes acabaram se acostumando a telas que possuem centenas de estímulos, levando a uma descontinuidade das atividades. Então, o estudante perdeu um pouco aquela capacidade de concentração, ou se não perdeu, não conseguiu desenvolver essa capacidade de concentração, porque concentrar em frente a uma tela é um desafio muito mais difícil. Então, essa capacidade de se concentrar e de desenvolver uma atividade, de planejá-la, é uma habilidade a ser trabalhada nesse cenário pós-pandêmico. Em resumo, o uso de tecnologias de informação e comunicação na educação é um fenômeno social que transformou e ainda tem transformado territórios, a sociedade e a cultura de diversas formas. Embora ofereça novas possibilidades de aprendizagem e de interação, é fundamental avaliar cuidadosamente seus impactos e efeitos na sociedade como um todo.